Pare por um segundo. Olhe ao seu redor. Olhe para a sua vida. Não o que você posta nas redes. Não o que você finge ter conquistado menos. Mas o que realmente está vivendo, sentindo e construindo quando ninguém está olhando. Agora, seja brutalmente honesto com você mesmo. Essa é a vida que você sonhou? Ou é apenas o reflexo de um roteiro invisível que você aprendeu a seguir, sem questionar? O que você precisa entender, e entender agora, é que você não nasceu para se contentar com migalhas, repetições ou com a mediocridade que te ensinaram a aceitar como normal. Você foi programado para vencer. O problema é que nunca te disseram isso. Ou pior, disseram, mas riram logo em seguida. Desde o início, você foi condicionado a viver de fora para dentro. Disseram que o que importa é o que os outros pensam, o que os outros têm, o que o mundo lá fora permite. Você foi treinado para responder à vida como um espelho quebrado. Só reage, nunca cria, nunca decide, e nunca questiona. E aí, ASM, que a mediocridade começa, silenciosa, elegante, invernizada com frases como só estou sendo realista, é melhor não esperar muito. Nem todo mundo consegue. Palavras bonitas para justificar o medo. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu com um conjunto de ferramentas mentais que nenhum outro ser vivo neste planeta possui. Razão, imaginação, percepção, intuição, memória e vontade. Ferramentas que, quando usadas corretamente, destroem qualquer parede que separe o seu desejo da sua realidade. Mas se você não aprende a usá-las, alguém vai usá-las por você. A sociedade vai. A mídia vai. O velho paradigma que te mantém preso vai. E aí você vive como a maioria, sentindo que está correndo numa esteira, exausto, mas sem sair do lugar. E o mais trágico é que você chama isso de vida. Que isso não é viver. Isso é sobreviver com os olhos abertos e a mente fechada. Pensar, de verdade, é o ato mais subestimado do mundo moderno. Todos dizem que pensam, mas se observássemos o que a maioria diz e faz, perceberíamos que estão apenas repetindo padrões herdados. Pensar não é lembrar o que os outros disseram. Pensar é criar. Pensar é imaginar um caminho que ainda não existe. É aí que mora o poder. É por isso que Bob Proctor sempre disse: você se torna aquilo que pensa o tempo todo. E, sei, você tem pensado em escassez, medo, dúvida e fracasso. Então, adivinhe o que está criando? Sua mente é o jardim. Seus pensamentos são as sementes. Não adianta reclamar das ervas daninhas se tudo que você planta é dúvida e limitação. E aqui está a verdade que a maioria evita encarar. O medo não é o problema. Ele é o sintoma. O verdadeiro problema é a ignorância. Não saber como sua mente funciona. Não entender de onde vêm seus sentimentos. Não estudar como mudar sua programação. O medo começa com dúvida e preocupação. Entra na sua mente consciente como um sussurro. E se não dar certo? E se eu falhar de novo? Você acredita nesse pensamento. E ele escorre para sua mente emocional, criando uma vibração negativa. Isso vira ansiedade. Você suprime essa ansiedade, ela vira depressão. A depressão vira doença. A doença vira decomposição. E você ainda chama isso de azar. Não é azar. É uma programação que nunca foi questionada. Agora veja, se a ignorância gera dúvida, e a dúvida vira medo, qual é o oposto? Conhecimento, entendimento, clareza. E você só chega lá de um jeito, estudando, mas não é estudar matemática, ou história menos, é estudar você. Estudar como sua mente funciona, estudar os princípios universais, que regem tudo, entender que o universo funciona por leis fixas, como a da polaridade, da causa e efeito, da vibração, e a mais poderosa de todas, a lei da substituição. Você não elimina pensamentos negativos lutando contra eles. Você os substitui por algo mais elevado. A dúvida se dissolve na presença do conhecimento, como escuridão diante da luz. E é aqui que começa a reprogramação. Quando você decide conscientemente o que pensar, o que sentir, o que visualizar,
Quando você escolhe o que entra e o que sai da sua mente como um guardião implacável. E sim, isso exige disciplina. Exige vigilância. Exige que você se torne o arquiteto da sua própria realidade. E pare de viver como um inquilino, num sistema mental que você nem construiu. Bob Proctor dizia: você nasceu rico. E ele não estava falando de dinheiro. Ele falava de potencial, de mente, de espírito. Você nasceu com tudo o que precisa para construir uma vida extraordinária. Menos. Mas se não ativar esse potencial, ele se apodrece dentro de você. Você pode continuar reagindo às notícias, ao medo coletivo, às opiniões alheias, a usar sua imaginação para algo muito mais poderoso. Em vez de se perguntar, e se tudo der errado? Comece a se perguntar, e se tudo dá certo? Em vez do pense que as pessoas vão pensar. Pense o que eu vou me tornar? A maioria sobrevive esperando o mundo melhorar. Os que despertam constroem um novo mundo a partir da mente. E é exatamente isso que você precisa fazer. Agora, assumir o controle do seu mundo interno para transformar seu mundo externo. Você tem uma mente e não seja dominado por ela. Domine-a. E você vai começar a perceber algo sutil, porém transformador. Tudo que você precisa já estava aí. O talento, a força, a visão, a coragem menos, nada disso precisa ser inventado. Só precisa ser liberado. E isso começa quando você para de se identificar com a versão de você que foi moldada por medo, crítica, fracasso e escassez. E começa a construir a imagem mental da versão que você quer viver. Porque, no final das contas, você nunca vive o que o queer. Você vive o que acredita ser verdade sobre si mesmo. Você vive o que acredita ser verdade sobre si mesmo, e essa verdade não é uma lei universal. É um programa mental, um paradigma. Bob Proctor dizia que o paradigma é um conjunto de hábitos e crenças, profundamente enraizadas no subconsciente que controlam praticamente tudo. Sua percepção, seus resultados, seus sentimentos, sua rotina, seu nível de prosperidade. Você pode ter sonhos elevados, metas brilhantes, cursos caros, livros poderosos, mas se o seu paradigma for limitado, você vai viver dentro do mesmo ciclo. Começa empolgado, trava, volta para a estaca zero. O mundo chama isso de autossabotagem. Bob chamava de programação subconsciente e afirmava que ela pode ser reescrita. Mas atenção! Você não muda paradigmas com força de vontade. Você não os quebra pela lógica, porque eles não vivem no nível lógico. Eles moram no subconsciente, a parte mais poderosa da sua mente. E você só acessa essa parte com repetição constante e imagens emocionais de alto impacto. É por isso que a maioria falha. Tenta mudar comportamentos sem mudar a identidade. Tenta ganhar dinheiro sem se ver como próspero. Tenta ter sucesso sem se ver como vencedor. E isso é impossível, porque sua mente subconsciente sempre manifestará aquilo que está em coerência com a sua autoimagem. Se você se vê como pequeno, desvalorizado, inadequado, incapaz, é isso que o mundo vai espelhar, e não importa quanto você se esforce, estude ou lute, sua imagem interior sempre vence. É por isso que Bob Proctor dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Essa é a raiz de tudo. Você pode se cercar de gurus, técnicas, motivação, mas se dentro de você ainda habita a mesma autoimagem limitada, o mesmo paradigma antigo, a realidade vai continuar se repetindo menos com nova embalagem, mas com a mesma essência. E o que muda isso? Uma nova programação mental. A nova script interno, um novo padrão de pensamento e sentimento que seja consciente, deliberado e repetido, até se tornar automático, porque só o que é automático cria resultado constante. E aqui entra um ponto crítico. A imaginação. Bob ensinava que a imaginação é uma das faculdades mentais superiores mais negligenciadas, e a mais poderosa. É com ela que você começa a moldar a nova versão de si mesmo. É com ela que você constrói a imagem do eu ideal, o
Você que já alcançou aquilo que hoje parece distante. Imagine-se rico, saudável, confiante, realizado, cheio de energia e propósito. Veja-se assim. Sinta-se assim. E então, pense, haja e fale como se fosse verdade. Isso não é fingimento, é alinhamento vibracional. Porque quando você mantém essa imagem viva com emoção e clareza, sua mente subconsciente começa a aceitá-la como real. E a partir daí, tudo muda. Sua energia, suas decisões, suas ações, seus resultados. Mas a maioria resiste a isso, porque prefere confiar nos 5 sentidos. Prefere ver para crer. Bab dizia: você precisa crer para ver. Você precisa acreditar antes de ter evidência. Isso é o Exige F. Não fé religiosa, menos fé como uma habilidade mental de sustentar uma imagem na ausência de provas. Fé de que você está construindo por dentro o que ainda não apareceu por fora. E aqui está o segredo. A realidade física é sempre o último estágio da criação. O primeiro estágio é mental. Tudo começa na mente. O prédio, o livro, o império, a vida dos sonhos, tudo nasceu como uma ideia sustentada com persistência e fé. É por isso que a imaginação precisa ser tratada com reverência. Ela é o laboratório onde sua nova realidade está sendo criada. E se você não está usando a sua imaginação de forma criativa, ela será usada contra você de forma destrutiva. Preocupação é imaginação usada ao contrário. É imaginar o pior. É visualizar falha, rejeição, escassez, dor. E quando você repete essa visualização com emoção, está criando um novo paradigma de fracasso, menos, mesmo sem perceber. O problema nunca foi a sua capacidade, foi a forma como você a usou. Bob Proctor era claro. A mente é como uma terra fértil. Não importa o que você plante, ela vai crescer, desde que seja nutrido com repetição e emoção. Vocapode, plantar sucesso ou fracasso, prosperidade ou miséria. A escolha é sua, mas a mente não discute com você. Ela aceita o que você repete com fé e sentimento. Então pare agora e reflita. O que você tem repetido? Quais imagens você tem alimentado diariamente? Com um que você tem se identificado? Porque isso está moldando sua identidade. Identidade gera comportamento que o gueira resultado. Se você quer mudar os frutos, precisa trocar as raízes. Isso exige consciência. Exige que você pare de viver no piloto automático e comece a observar seus padrões com atenção. Tudo o que está na sua vida hoje é reflexo do que está dentro da sua mente. Nada é acaso. Tudo é resultado. E sim, isso pode parecer duro, mas é libertador. Porque se você criou sua realidade atual com paradigmas inconscientes, então pode criar uma nova com paradigmas conscientes. Você pode reprogramar sua mente, pode imaginar novas possibilidades, pode mudar o ciclo. Bob Proctor ensinou isso por mais de 50 anos. Ele mesmo transformou sua vida ao estudar essa verdade. Ele era um homem falido, sem instrução, lavando o chão de empresas, até que alguém o apresentou ao poder da mente. Ele aí começou a estudar, aplicar, imaginar, reprogramar e se tornou um dos maiores mentores de prosperidade da história moderna. Se ele conseguiu, você também pode, mas precisa decidir. Precisa romper com a narrativa de vítima. Precisa parar de dizer que é difícil, é tarde, é impossível, porque tudo isso é o velho paradigma tentando sobreviver. E você precisa deixá-lo morrer, porque a única forma de renascer é matando a velha versão de você, a versão limitada, medrosa, condicionada, a versão que vive de fora para dentro, a versão que se ajoelha diante das circunstâncias. Essa versão precisa morrer para que a verdadeira grandeza em você possa emergir. Você foi programado para vencer, mas essa programação precisa ser ativada, e ela só desperta quando você vive em harmonia com as leis universais. Bob Proctor dizia com convicção: a maioria das pessoas vive em conflito com as leis da vida, e é por isso que fracassam, não porque são incapazes, mas porque estão fora de alinhamento. A lei da vibração, a lei da atração, lei da polaridade, a lei do ritmo,
a lei da perpétua transmutação da energia, tudo isso são expressões do funcionamento da realidade, quer você acredite ou não. E se você não aprende a operar de acordo com essas leis, você será operado por elas de forma inconsciente, sofrendo os efeitos sem entender as causas. Vamos começar com a lei da vibração, que Bab considerava uma das mais negligenciadas e ao mesmo tempo mais poderosas. Tudo no universo está em constante vibração. Isso inclui seus pensamentos, seus sentimentos, suas palavras e principalmente sua imagem mental. Quando você vibra escassez, você atrai mais escassez. Você vibra medo, dúvida ou culpa, você entra em ressonância com situações que alimentam exatamente esses estados. Mas quando você vibra fé, gratidão, propósito, certeza, você começa a se alinhar com as oportunidades, pessoas e ideias que refletem essa frequência. Não é mágica, é ciência da mente. A mente é o transmissor e receptor de vibração, e o corpo é o instrumento que executa essa vibração no plano físico. Bab ensinava que para mudar sua vibração, você precisa mudar seu sentimento. E sentimento é o casamento entre pensamento e emoção. Não adianta apenas pensar positivo. Você precisa sentir como se já fosse real. A chave não é dizer um dia eu serei próspero, mas sim sentir agora como alguém próspero sente. Isso exige treino, porque a velha programação vai resistir. Vai tentar te puxar de volta para o conhecido. Vai dizer que você está se iludindo, mas essa é a voz do paradigma. E você precisa silenciá-la com consciência, com disciplina, com prática diária. A cada dia que você sustenta uma nova vibração, você está reprogramando sua mente. Subconsciente, você está criando novos caminhos neurais. E isso muda sua percepção, que muda sua atitude, que muda seus resultados. E aqui entra a lei da atração, tão falada, mas tão mal compreendida. Bob Proctor sempre dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Isso significa que sua vibração atual determina o que você atrai. Se você quer abundância, precisa vibrar abundância. Sequia Saúde. Precisa se ver como saudável. Se quer amor, precisa se tornar amoroso. Não adianta repetir afirmações vazias ou visualizar por 5 minutos e depois passar o resto do dia reclamando da vida. A lei da atração responde à sua vibração dominante, e ela é determinada por seu sentimento predominante. E aqui está um dos maiores segredos que Bab revelou. A imaginação cria o estado interno, e o estado interno molda o mundo externo. Quando você começa a viver como se aquilo que deseja já fosse realidade, você ativa o poder criador do seu ser. Isso não é pretensão, é manifestação consciente. E para isso, você precisa usar as faculdades mentais superiores, que Bab tanto ensinava: percepção, razão, imaginação, memória, intuição e vontade. São essas ferramentas internas que te diferenciam de qualquer outra forma de vida na Terra. Mas se você não as usa, elas enferrujam. A maioria vive prisioneira dos 5 sentidos. Só acredita no que vê, ouve, toca. Isso limita a criação, porque o que os sentidos percebem é o passado, o que já foi criado. Mas as faculdades mentais permitem criar o novo. Elas acessam a realidade invisível, o mundo das possibilidades infinitas. E é dali que tudo se origina. Comece a treinar sua percepção. Veja oportunidades onde antes via problemas. Use a razão para questionar crenças antigas. Aprofunde sua imaginação para visualizar uma vida extraordinária. Use a memória não para reviver traumas, mas para lembrar conquistas. Aprimore a intuição ouvindo sua voz interior. E, acima de tudo, exercite a vontade, o poder de manter o foco no que você quer, mesmo quando tudo à sua volta parece o contrário. A vontade é um músculo da persistência. Bab dizia: a vontade te mantém na frequência, mesmo quando o mundo tenta te tirar dela. E é assim que você reprograma sua mente, menos mantendo a nova vibração mesmo diante da velha realidade. Essa é a verdadeira fé. Esse é o verdadeiro domínio interior. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para se expandir, para crescer,
para evoluir conscientemente. O universo inteiro está em expansão, e você é parte disso. Quando você resiste ao crescimento, sofre. Quando você flui com ele, prospera. Bob Proctor dizia que a dor vem da contração, do medo, da estagnação. A alegria vem da criação, da expressão, da realização. Então escolha criar, escolha crescer. Escolha assumir a responsabilidade por sua mente e seus resultados. Porque quando você faz isso, você ativa a verdadeira liberdade. A liberdade de ser, fazer e ter o que quiser, menos começando por dentro. E se a dúvida surgir, lembre-se de uma das frases mais poderosas de Bob. A dúvida e a preocupação bloqueiam o fluxo da abundância. A compreensão libera. Quanto mais você entende as leis que governam sua mente e sua realidade, menos você duvida e mais você manifesta. O conhecimento elimina a ignorância. E a ignorância é a raiz do medo. Tudo começa com a decisão de estudar, aplicar e transformar. Não de forma aleatória, mas de forma consciente, intencional, diária. Porque só quem decide reprogramar a mente agora se liberta do ciclo da mediocridade e começa a viver como foi projetado para viver, com propósito, com clareza, com poder criador. Você não pode superar a vida que tem, enquanto for prisioneiro da imagem que construiu de si mesmo. Bob Proctor foi enfático ao dizer: a autoimagem é o ponto de partida de toda mudança permanente. Isso significa que não importa o quanto você estude, se esforce ou deseje melhorar. Se no fundo, você ainda se enxerga como alguém limitado, insuficiente ou pequeno, nada vai mudar de forma duradoura, porque o subconsciente, onde está armazenada essa imagem, é infinitamente mais poderoso do que qualquer intenção consciente. E é ele quem comanda seus hábitos, suas reações, suas decisões automáticas. Portanto, se você quer mudar sua vida, precisa primeiro mudar a forma como se enxerga. A maioria das pessoas carrega uma autoimagem distorcida, moldada por anos de condicionamento externo. Pais que disseram que ela nunca seria nada. Professores que só apontaram erros. Experiências traumáticas que geraram insegurança. Comparações sociais que reforçaram a ideia de inferioridade. Tudo isso foi absorvido pelo subconsciente, repetido vezes sem conta, até se tornar identidade. E aí, mesmo com talento, mesmo com esforço, mesmo com oportunidades, essa pessoa sabota tudo, porque a imagem interna é incompatível com o sucesso. Bob ensinava que o sucesso é uma expressão da autoimagem. Menos, ele não é criado de fora para dentro, mas sim, de dentro para fora. E essa verdade muda tudo. Reprogramar a mente é antes do tudo. Reescrever sua identidade não é apenas mudar o que você faz, é mudar quem você acredita que é. Porque quando você acredita que é próspero e de como prospero, quando acredita que é disciplinado, toma decisões firmes. Quando acredita que é merecedor, não aceita migalhas. E essa nova identidade só se instala quando você começa a alimentar seu subconsciente com novas imagens, novas palavras, novas emoções. Bob chamava isso de processo de repetição consciente, e embora seja simples, exige constância. E, to-dos os dash, ao acordar, ao dormir, nas pausas, nos momentos de dúvida, menos afirmar com intensidade: eu sou capaz, eu sou abundante. Eu sou o criador da minha realidade. Não como uma frase vazia, mas como uma declaração de verdade. Mas essa reprogramação exige visualização criativa. Bob Proctor aprendeu isso com os mestres que o influenciaram, como Napoleon Hill e Earl Nightingale. E ele mesmo repetia: você deve ver a si mesmo no papel que deseja ocupar. Isso quer dizer, feche os olhos e veja sua nova vida como se já existisse. Sinta o que sentiria. Imagine os detalhes, o lugar, as pessoas, os sons, e repita essa cena mental como um filme interno, até que ela se torne mais familiar do que sua realidade atual. O cérebro não distingue o real do imaginado quando a emoção é intensa. Isso ativa novas conexões neurais. Isso reprograma seu sistema reticular. Aquele filtro invisível que define o que você percebe no mundo. E isso, com o tempo, muda sua vibração. E por consequência, muda os resultados.
Mas atenção, esse processo não é linear. Haverá resistência. O velho paradigma vai gritar, vai tentar te puxar de volta ao conhecido. Você vai ouvir aquela voz dizendo: você não é isso. Você não consegue. Isso não é para você. E é nesse momento que você precisa ser mais forte que a sua história, mais forte que a dúvida, mais forte que o medo. Bob dizia que o paradigma é como um termostato. Se você tenta subir o nível, ele tenta te trazer de volta ao antigo padrão. E por isso você precisa agir com consciência T-2 Dash para elevar sua frequência, mudar seus hábitos, expandir sua identidade, porque é assim que o novo se sustenta. Pela repetição e pela ação inspirada. A reprogramação mental exige também que você cuide do seu ambiente mental e físico. O que você ouve, lê, assiste e com quem você convive influencia diretamente sua vibração. Se você consome negatividade, vive em ambientes tóxicos e se cerca de pessoas que reforçam suas limitações, sua nova identidade não vai se sustentar. Bob Proctor era firme nisso: ambiente é mais forte do que vontade. Portanto, crie um ecossistema de crescimento. Cerque-se de vozes que te elevam. Alimente sua mente com conteúdos que fortalecem sua visão. Organize seus espaços para refletir, ordem, clareza, foco. Pequenas ações têm grande impacto sobre a mente subconsciente. E aqui está uma chave mestra ensinada por Bob. Escreva seu novo eu todos os dias. Pegue um caderno. Escreva no presente como se já fosse real. Eu sou um ser de propósito. Eu crio com clareza. Eu tenho disciplina. Eu vivo em harmonia com a abundância. Repita, reescreva, ressinta. Esse ritual diário é um sinal para o universo e para sua mente de que você está comprometido, você está criando, você está assumindo a direção da sua vida. Não é mais espectador. É protagonista. E esse simples hábito muda sua frequência. E quando sua frequência muda, tudo muda. A mente é plástica, adaptável, moldável, e quanto mais você trabalha nela, mais ela se torna sua aliada. Bob Proctor foi a prova viva disso. Ele não nasceu rico, não nasceu instruído. Foi de dívidas e ignorância total, até se tornar um dos maiores mestres de desenvolvimento pessoal do mundo. E tudo começou com uma decisão: mudar a mente, alimentá-la com novos pensamentos, controlar sua atenção. Ele dizia: você tem o poder de mudar sua vida, mudando sua mente menos. Mas precisa assumir esse poder com responsabilidade. E agora, neste momento, essa responsabilidade está em suas mãos. Saber algo não significa viver aquilo. E é aqui que muitos se perdem no caminho da mudança. Bob Proctor dizia que o mundo está cheio de pessoas inteligentes, mas vazias de resultados. Elas sabem tudo sobre motivação. Leem livros, assistem palestras, seguem gurus nas redes sociais, mas continuam travadas, frustradas, estagnadas. Por quê? Porque conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado com compreensão é que se torna poder. E a única forma de transformar conhecimento em compreensão é pela repetição, pela reflexão profunda, pela ação constante. Só assim, ele se converte em mudança real. A mente consciente é onde absorvemos novas ideias, mas a mente subconsciente é onde essas ideias precisam enraizar para gerar transformação. O problema é que, entre essas duas mentes, existe um guarda chamado paradigma -1, conjunto de crenças enraizadas, herdadas, repetidas por anos, que funcionam como um programa automático. Bob afirmava que o paradigma é o sistema operacional da sua vida. Ele controla como você pensa, sente, age e reage. E se você não mudar esse sistema, vai continuar repetindo o mesmo ciclo, mesmo com novas informações. É como instalar um software novo em um computador infectado. Nada muda de fato. O paradigma é invisível, mas seus efeitos são visíveis. Ele se manifesta nos seus hábitos, nos seus resultados financeiros, na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu nível de autoconfiança. Você pode desejar mais dinheiro, mas se o seu paradigma acredita que riqueza é perigosa, você vai afastá-la
sem perceber. Você pode desejar um corpo saudável, mas se o paradigma diz que você é preguiçoso, sabotará todas as tentativas. E esse conflito interno gera frustração, baixa autoestima e, muitas vezes, desistência. É por isso que Bab martelava essa verdade. Se você quer mudar sua vida, mude o paradigma. E para mudar o paradigma, você precisa de repetição e emoção. Esse é o ponto onde muitas pessoas desistem. Elas acham que ler um livro é suficiente, que assistir um vídeo é o bastante, que fazer uma afirmação uma ou duas vezes vai reprogramar anos de condicionamento mental. Mas não vai. A mente precisa ser bombardeada com uma nova frequência, até que ela comece a aceitar essa ideia como verdadeira. Por isso Bab recomendava: escolha uma ideia poderosa, menos como eu sou abundante, eu sou um líder, eu sou disciplinado. E repita isso todos os dias, várias vezes ao dia, com emoção e convicção, não como um papagaio, mas como quem está esculpindo uma nova identidade dentro de si. E mais, associe essa nova ideia a ações concretas. A reprogramação mental não é só sobre pensar diferente, é sobre agir diferente. Se ver como uma pessoa disciplinada, haja como tal mesmo quando não tiver vontade. Se quer ser visto como alguém de valor, comece a se comportar como alguém de valor. Cada pequena ação alinhada com a nova identidade fortalece o novo paradigma. É como construir uma ponte entre quem você era e quem você decidiu ser. E sim, no começo, é desconfortável. E é como usar um sapato novo que ainda não se moldou ao pé, mas com o tempo vira parte de você. Bob Proctor insistia que o segredo da mudança estava em repetição espaçada, foco concentrado e persistência emocional. Ele dizia: você tem que estar disposto a estudar você mesmo todos os dias. Isso significa observar seus pensamentos, questionar suas reações, escrever seus insights, revisar seus objetivos, reafirmar sua visão. É um processo constante de auto-observação consciente, porque os velhos padrões não vão desaparecer sem luta. Eles vão tentar te convencer de que nada mudou. Vão usar o tempo, a dúvida, a crítica alheia e até o cansaço como ferramentas de sabotagem. Mas, se você continuar, vai vencê-los. E nesse processo, surge uma das maiores descobertas que Bab nos deixou: compreensão elimina a dúvida. Quanto mais você entende como sua mente funciona, mais clareza você tem sobre seus bloqueios. E essa clareza é libertadora. Ela dissolve o medo, porque agora você entende que ele é apenas uma construção mental. Ela elimina a ansiedade, porque você aprende a viver no presente, consciente do seu poder criativo. Ela transforma a dúvida em fé, porque você sabe que está no controle. E isso, por si só, já muda sua vibração. Já te tira do ciclo da mediocridade e te coloca no caminho da realização. Essa compreensão não é meramente intelectual, ela é visceral. É um saber que se sente no corpo, que se reconhece na alma, que ecoa em cada célula. E ela vem, sobretudo, da decisão de estudar a si mesmo com seriedade e constância. Bob Proctor dizia que o maior investimento que você pode fazer é em você. E esse investimento não é só em dinheiro, é em tempo, energia, foco, porque quanto mais você compreende sua própria mente, mais você compreende o universo. E quando você entende o universo, entende que tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é reflexo, e nesse exato momento, tudo pode começar a mudar. Imagine acordar todas as manhãs e, antes mesmo de abrir os olhos, lembrar quem você realmente é, não um corpo cansado, não um ser limitado por boletos, prazos ou expectativas alheias, mas uma extensão viva da inteligência infinita, um canal direto do Criador, com o poder de moldar a realidade. É assim que começa a rotina de alguém que decidiu reprogramar a própria mente. Não com pressa, não com distração, mas com reverência. Porque você está reescrevendo o código da sua existência menos, e isso exige presença, intenção e disciplina. Bob Proctor ensinava que a primeira hora do dia molda o restante da sua frequência. É por isso que você não deve começar seu dia com celular, notícias ou redes sociais. O que entra na sua mente logo ao acordar
ancora seu estado vibracional. Em vez disso, reserve os primeiros minutos para reafirmar sua identidade. Diga em voz alta: eu sou um ser criador. Eu sou abundância em movimento. Hoje, eu vibro na frequência da realização. Feche os olhos. Sinta cada palavra. Imagine-se vivendo como essa identidade. Isso não é um ritual vazio. É neuroprogramação. É você hackeando o subconsciente com imagens carregadas de emoção. A seguir, entre no que Bab chamava de estudo consciente. Escolha um único livro. Não 10, não 20. E mergulhe nele todos os dias, lendo o mesmo capítulo por semanas, até que ele penetre no seu sistema nervoso. Bab lia o mesmo livro por décadas. Ele dizia: você não lê para aprender algo novo, você lê para lembrar quem você é. Livros como You Were Born Rich ou Think and Grow Rich não são para entretenimento, são ferramentas de transformação. Substitua o consumo desenfreado por estudo direcionado. Um parágrafo bem compreendido pode valer mais do que 1000 páginas, lidas superficialmente. Depois, dedique alguns minutos à visualização. Veja com os olhos da mente a vida que deseja criar. Sinta-se vivendo já aquilo que ainda está sendo manifestado. Visualize com riqueza de detalhes sua rotina ideal, seus relacionamentos saudáveis, sua liberdade financeira, sua expressão autêntica no mundo. Visualizar não é sonhar, é ensaiar mentalmente o inevitável. Bab dizia: se você pode ver em sua mente, pode segurar em suas mãos. O cérebro não distingue imaginação de realidade. Quanto mais você visualiza, mais ativa os circuitos neurais correspondentes. E com isso, sua vibração muda. Seu campo energético se alinha com a sua nova identidade. Agora, é hora de reforçar isso com afirmações poderosas. Mas, lembre-se, a afirmação não é repetição vazia, é declaração com fé. É proclamação da sua nova verdade. Use phrases como: eu sou o mestre da minha mente. Tudo o que eu preciso está dentro de mim. Minha mente é uma fábrica de ideias prósperas. Eu sou disciplinado, focado e imparável. Repita cada frase olhando nos seus próprios olhos, no espelho, com firmeza e emoção. Sinta cada palavra perfurando as camadas do velho paradigma e plantando novas sementes de poder. A reprogramação mental também exige ação coerente. Não adianta pensar como um milionário e agir como alguém que teme gastar cada centavo. Não adianta visualizar liberdade e continuar se aprisionando em hábitos sabotadores. A mente se transforma quando você vive aquilo que afirma. Faça algo todos os dias que te aproxime da sua visão. Pode ser uma decisão corajosa, um passo fora da zona de conforto, uma conversa necessária, um projeto iniciado. Cada ação é um tijolo na construção da sua nova identidade. E com o tempo, essa identidade deixa de ser apenas uma ideia. Menos ela se torna sua realidade vivida. E por fim, ao encerrar o dia, Bab ensinava gratidão direcionada. Antes do dormir, agradeça não apenas pelo que já tem, mas pelo que está a caminho. Agradeça como quem já recebeu. Isso não é ilusão, é fé, é miaca. A gratidão sintoniza sua mente na frequência da abundância. E ao dormir nesse estado, seu subconsciente absorve essa vibração e trabalha durante a noite para manifestá-la. Acordar e dormir com gratidão é como colocar a alma em estado de expansão contínua. Você para de reagir à vida e começa a comandá-la. Essa rotina simples, porém poderosa, menos identidade, estudo, visualização, afirmações, Aka e gratidão, forma a base de uma mente reprogramada. Não é sobre perfeição. É sobre constância. Sobre se lembrar, to-dos ou os dash, do poder que carrega dentro de si. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais a vida responde. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas certas aparecem, sincronicidades se multiplicam, porque a mente, agora alinhada com a fonte criadora, se torna irresistivelmente magnética. Você pode repetir afirmações todos os dias, pode visualizar, estudar, agradecer, mas se não aprender a vencer a voz interior que te puxa de volta, o velho eu sempre encontrará uma forma de reassumir o controle.
É como um programa rodando nos bastidores, silencioso, mas ativo. Ele diz: você não é bom o bastante. Isso não é para você. Você sempre falha no final. Essa é a programação subconsciente, herdada menos formada na infância, consolidada ao longo da vida. E enquanto você não quebrar esse ciclo, continuará sabotando suas maiores oportunidades. Mesmo inconscientemente, Bob Proctor dizia que o paradigma é como um termostato mental. Mesmo que você tenha um pico de sucesso, se sua programação estiver ajustada para uma vibração inferior, você vai, inevitavelmente, retornar para ela. É como um elástico invisível puxando você de volta. Por isso, reprogramar a mente não é apenas um exercício, é uma revolução interna. É mudar o ajuste do seu termostato interno para o nível que você deseja viver. Isso exige consciência contínua. Você precisa se observar como nunca antes, identificar seus padrões sabotadores, confrontar seus pensamentos automáticos e, Principle Man, agir mesmo quando eles gritam o contrário. E aqui está a verdade dura. Você vai sentir medo, vai sentir dúvida, vai querer desistir. Toda vez que você tenta romper com o velho eu, ele resiste. Ele tenta sobreviver, porque para a sua mente subconsciente, o novo é perigoso, mesmo que seja melhor. E é aqui que entra a chave. Ação disciplinada, apesar da emoção. Bob ensinava que disciplina não é castigo. Ela é quando você faz o que precisa ser feito não porque está motivado, mas porque está comprometido com quem está se tornando. Quando você age apesar do medo, ele perde o poder. Quando você avança, mesmo tremendo, você reconfigura o seu paradigma. Outro ponto que sabota milhares de pessoas é o ambiente ao redor. Amigos que zombam dos seus sonhos. Família que repete. Isso não é para você. Mídia que alimenta o medo e o conformismo. Tudo isso forma uma espécie de campo vibracional que influencia sua mente. E se você não se proteger energeticamente, será contaminado, sem perceber. Por isso, cercar-se de estímulos positivos, conteúdos que elevam, pessoas que vibram alto na e frescura, é estratégia de sobrevivência mental. Crie seu próprio ambiente fértil. Filtre o que consome. Se alimente diariamente de ideias elevadas, porque aquilo que você consome forma aquilo que você se torna. Agora ouça com atenção. Você não é os seus resultados atuais. VUCA, a imagem mental que carrega sobre si mesmo. E se essa imagem não mudar, seus resultados serão sempre os mesmos. Ainda que você mude de emprego, de cidade, de parceiro. A mudança real começa de dentro para fora. Bob Proctor chamava isso de autoimagem. E ele dizia: você nunca vai conquistar algo consistentemente maior do que acredita merecer. Isso significa que seu mundo externo nunca ultrapassará sua visão interna. Por isso, você precisa elevar sua autoimagem diariamente. Visualizar-se agindo, falando, decidindo como quem já alcançou o que deseja. E mais do que isso, comportar-se como essa versão, mesmo que ainda não veja nada concretamente. Você não precisa de provas externas para começar a viver como quem já venceu. A mente não entende o tempo como o corpo entende. O cérebro responde à frequência. A energia precede a matéria. Quanto mais você atua como quem já venceu em pensamentos, emoções e ações, menos mais rápido o universo responde. Bob dizia: a fé é ver com os olhos da mente, e essa visão deve ser cultivada até se tornar mais real que qualquer dúvida. Você precisa ser fiel à sua visão, não à sua situação e quando requer, porque você vai recair. Lembre-se disso. Não há fracasso, só feedback. Cada tropeço é uma lição. Cada erro é uma atualização de rota. O que te mantém preso não é o erro, é o julgamento que você carrega sobre ele. Perdoe-se. Aprenda. Ajuste. Mas nunca pare. Bob Proctor repetia incansavelmente: decida. E não mude de ideia, porque o universo responde à decisão firme. Não há hesitação. Não há dúvida. Quando você decide, o mundo invisível começa a se mover. Circunstâncias se reorganizam. Portas se abrem. Mas tudo
começa com você, enfrentando a si mesmo. Lembre-se disso. O maior ato de coragem é se recusar a viver no piloto automático. É acordar todos os dias e dizer: hoje, eu sou o criador da minha realidade, mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a antiga identidade tente te arrastar de volta, porque quando você insiste em se levantar, quando você age apesar da dúvida, quando você planta novas ideias na mente mesmo com lágrimas nos olhos, nesse momento, o universo inteiro se curva diante da sua determinação. Então agora, olhe para você. Não o que dizem que você é, não o que seus fracassos sugerem, não o que os números ou circunstâncias mostram, mas olhe para você com os olhos da mente. Como Bob Proctor sempre ensinou, veja além do que está visível. Veja o ser poderoso, criativo, ilimitado, espiritual, eterno, vivendo uma experiência física com uma missão clara: evoluir, expandir, prosperar, servir e expressar sua plenitude. Você não está aqui para sobreviver. Você foi programado para vencer. Isso não é frase de efeito, é lei espiritual. É ciência da mente. É fundamento universal. Você tem dentro de si um potencial que nunca foi completamente ativado, e ele só precisa de uma coisa: decisão consciente. Porque neste exato momento, há duas versões suas, competindo dentro de você. Uma quer continuar no ciclo conhecido, mesmo que seja doloroso, porque é familiar. Essa versão quer segurança, rotina, mesmice. A outra está gritando por liberdade, por expansão, por um novo nível de consciência. Ela quer que você assuma quem realmente é, e você precisa escolher qual delas vai alimentar todo pensamento, toda a emoção, toda a ação. Ou fortalece seu eu inferior, ou dá poder ao seu eu superior. E essa escolha é sua. Todos os dias, é todo o momento. E aqui está o segredo, que Bob Proctor repetiu até seu último dia. Você já é tudo aquilo que deseja ser, você só precisa lembrar. Não se trata de se tornar algo, trata-se de libertar aquilo que já existe em você. Toda a abundância, amor, saúde, poder, criatividade, tudo já está aí, enterrado sob anos de crenças, medos, paradigmas e condicionamentos. Mas ainda está aí, vivo pulsando, esperando, e agora, neste instante, você pode iniciar o processo de despertar total. Começa com a decisão firme de nunca mais aceitar uma vida menor do que aquela para a qual você foi criado. Você foi feito à imagem e semelhança da inteligência infinita. Seu espírito é parte da fonte criadora. Você é um canal de expressão da mente universal. E como Bob dizia, você nasceu rico, rico em ideias, recursos, força interior, visão, propósito, sabedoria. E é sua obrigação moral e espiritual expressar essa riqueza, não para impressionar, mas para servir. Porque o mundo precisa da sua luz, precisa da sua coragem, precisa da sua transformação. Cada pessoa que se liberta do velho eu, libera o caminho para outras também se libertarem. Você se torna um exemplo vivo, uma prova do que é possível. Então agora, faça um pacto com você mesmo, um pacto sagrado. Diga: eu me recuso a viver no ciclo da mediocridade. Eu reescrevo a minha mente. Eu elevo minha vibração. Eu assumo a minha grandeza. Hoje, eu decido vencer. E não importa o que aconteça depois disso, você não recua. Você não volta atrás. Pouca. Você sabe quem você é, e quem sabe quem é, nunca mais se perde. Agora, feche os olhos, respire fundo e imagine-se vivendo no seu auge. Imagine acordar todos os dias com propósito, energia e gratidão. Imagine-se criando, liderando, inspirando, prosperando. Imagine-se livre, porque isso já está disponível. E começa agora com uma decisão, uma ação, um pensamento elevado. Você não precisa de permissão. Você só precisa lembrar. Você é programado para vencer.